Glória, Senhor Jesus Cristo, e para o teu louvor, ó Pai. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Vou deixar também um salmo. Aleluia, glória a Jesus. Um salmo para a igreja. Glória a Deus. Eita, glória. É o salmo que eu sempre apresento, né? Que é o salmo 117. Ó, mas como eu gosto do 115, vamos para o 115? Amém. Salmo 115. O único Deus verdadeiro. Bem? Amém. Cada Bíblia tem a sua versão, a versão de vocês possivelmente terá outra versão, mas o teor é o mesmo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque questionam as nações, onde está o seu Deus? Nosso Deus está nos céus, tudo o que deseja Ele tem o poder de realizar. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não são capazes de falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite sua garganta. Sejam como eles que os fabrica e todos os que neles depositam confiança. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Confiai no Senhor, a casa de Arão. Ele é o vosso socorro e sua proteção. Vós, que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e segurança. O Senhor lembra-se de nós. Ele nos abençoará. Derramará suas bênçãos sobre os israelitas. Abençoará seus sacerdotes. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Não estão os mortos a louvar o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A versão de vocês é outra, mas essa versão é uma versão tão bacana, é uma versão que deixa mais claro, assim, nesse salmo que eu gostei. Em outras palavras eu não posso dizer o mesmo, mas nesse salmo aqui eu achei muito bacana, principalmente quando fala a respeito dos filhos, que fala que o Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. E agora há pouco eu estava vindo lá de casa falando para minha mãe, né, o quão é importante essa questão de ensinar os nossos filhos, para quem tem filhos, no caminho do Senhor. É muito importante, para que depois as pessoas não se arrependam quando vê as consequências ruins, quando vê momentos ruins onde se encontram. Por quê? Porque deixou de ensinar o correto, desviou do caminho da verdade, que era o caminho que conduz à salvação. Mas que o Senhor possa manifestar graça, misericórdia sobre essas pessoas também, para que possam se arrepender e voltar ao caminho que traz a salvação, não só para si, mas para as suas descendências. Deus é tão bom, mas é tão misericordioso que Ele não deixa só na pessoa aquela bênção. Ele transmite também para os filhos, e os filhos dos filhos, os netos, os bisnetos, e aí vai, sucessivamente. Amém? Amém. Vamos estar adorando ao Senhor. Acho que a bonita está querendo me pegar. Será? Estou sentindo minha garganta assim diferente. Até agora não estou sentindo nada não, só minha garganta que está assim no tranco, mas Na verdade, melhorei. Vamos para o louvor de número 643. Por falar nisso, tem playback? Ele está para cantar no playback? Seu celular você não trouxe? Então, coloca aí o que a mãe tanto gosta, que ela canta sempre. Eu queria. Você vai louvar isso? Eu amo isso. E você vai ganhar, que a garganta não está Ô, boa. glória! Amém? Amém. Mas de isso vamos louvar o louvor de número 641. Não há Deus maior. Declarar que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é maravilhoso. Estamos reunidos em poucas pessoas, somos 4 adultos e uma criança, mas acima de tudo a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus se faz presente conosco aqui, como se faz presente conosco no nosso dia a dia, em nosso andar, em nosso levantar. Agora sim, com a luz que chegou ao Washington, a paz do Senhor, Washington. Então estamos aqui glorificando, exaltando o nome dele. Não há nada melhor do que declarar que não há Deus maior. Louvor antigo, um louvor que todo mundo conhece, o Washington também conhece, possivelmente. E eu vou pedir para vocês me ajudarem, que minha garganta, como eu falei, não está das melhores, amém? Não há Deus maior, não há Deus melhor. Eu sei que
glórias e graças e honra àquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, que é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar também o 642. Jesus em tua presença. Obrigado, irmã Mônica. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Para poder louvar esse hino, porque esse hino agora é puxado. Eu vou pedir ajuda para a Mônica. Mônica vai me ajudar quando eu não puder, porque minha garganta está uma bênção. Mas o louvor é para glorificar o nosso Deus e para declarar que não há outro igual a Ele. Amém? O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar.
inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue nele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai ser pouco entender que meio ao silêncio está. Mas ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é como sopro altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. 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 Mas ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é como sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Não há. Outro igual não há. Aleluia. Glória a Deus, não há outro, não há outra. Só o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Só o Senhor Jesus Cristo é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É fogos que eles ouvem na rua e ficam agitados e no local aberto entra. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor agora em oração, apresentar a igreja ao Senhor Jesus, as pessoas que têm contribuído para esse ministério e apresentar também a vida de quem vai trazer a mensagem, que é teu, Raquel. Vamos estar apresentando ao Senhor Jesus essa igreja, todos os que contribuem e a vida do pastor também. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor. queremos te agradecer, Jesus, por essa primeira parte do culto, Senhor, esses louvores que foram entoados, que é para a glória do Teu nome, ó Deus, para declarar que não há outro igual a Ti, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, ó Deus, que não há Deus maior, que não há Deus melhor, que o Senhor é o Todo-Poderoso, e aqui estamos, ó Senhor Jesus, em Tua presença, para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para Te render graças, para Te render glória, Jesus, a todo tempo, a todo momento, ó Deus. Estamos aqui por um grande privilégio de estarmos reunidos, ó Deus, não reunidos para a nossa própria glória, não reunidos para o nosso próprio louvor, e nem para agradecer ou louvar imagens de esculturas que não se movimentam, que não andam, que não falam, mas para adorar e agradecer o nome daquele que fez todas as coisas, o nome do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, te apresento, ó Deus, esta igreja nas tuas mãos. Te apresento, Senhor, cada um que tem ajudado de alguma forma, seja financeiramente, através de dízimos e ofertas, seja através do amor, do carinho, do cuidado por essa igreja. Apresento a Ti cada vida, Senhor, dos que estão perto, dos que estão longe. Alcança com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Abre as portas, Jesus, que estão fechadas, ó Deus. Tira, Senhor, todo impedimento do caminho do Teu povo, ó Pai. Tudo aquilo que está travando, que está bloqueando, seja repreendido para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor Jesus Cristo, os Teus anjos, ó Deus, venham prover, Senhor, através de Ti a bênção, ó Pai. Venham prover, Senhor Jesus Cristo,
também, ó Deus, a bênção, ó Pai, para o teu povo. Abre porta onde não há porta, Senhor. Tira todo impedimento, todo barco que está bloqueando a bênção, ó Pai, da tua igreja. Pedimos a Ti, ó Deus, ó Pai, abençoa esse ministério, Jesus, abençoa essa igreja, abençoa o pastor, a vida de Mônica, a vida de Mateus, a minha vida, o Washington, todos os dizimistas, ó Pai, que não estão presentes, minha tia Fernanda, minha mãe Noélia, minha tia Sônia, a minha mãe Livânia, Jesus, ó Pai, os que estão perto, os que estão longe, ó Deus, aqueles que eu não lembro, não, mas o Senhor lembra, o João Passinho, a mecânica, abençoa cada um, ó Pai, de forma grande e poderosa, ó Deus. Pedimos pela vida do pastor, que vai trazer a mensagem, que o Teu Espírito Santo possa usar como sempre tem usado, ó Pai, e que as nossas vidas venham sair daqui nessa noite edificados em Ti, ó Deus, colocando em prática o ensinamento, aquilo que o Teu Espírito Santo traz aos nossos corações, Pai. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Glória ao Senhor Deus. Ela vai adorar Jesus também, junto com a gente. É igual parecendo igreja. Já viram as fotinhas da igreja dos puritanos? Tem criança, tem cachorro pelo meio, tem ele sentado. Está parecendo o culto da igreja dos puritanos das fotos. Queridos, vamos dar continuidade à exposição dos evangelhos e vamos continuar onde o nosso professor, o irmão Mateus, ele introduziu o capítulo 23, versículos de 1 a 12, e nós vamos hoje dar continuidade a partir do 13 até o de número 24. De 12 em 12? Agora de 12 em 12. Dá para fechar também hoje, porque tem muita... Jesus está expondo características mais da hipocrisia daqueles homens, mas há coisas aqui que precisamos ir devagar para que a gente aprenda. Glória ao Senhor nosso Deus, glória ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Parece que esse resfriado que vim pegar agora à tarde, essa resfriada foi a rinite alérgica que me atacou, mas vai dar para a gente dar continuidade, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 23, a partir do 13, louvo a Deus pela vida do nosso irmão Eliel, que foi aqui na direção do Espírito Santo dirigir esse culto. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Deus abençoe o Washington, Teu, Mônica, Caleb, todos nós. Amém. Mateus capítulo 23, a partir do versículo de número 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito ou um novo convertido, e depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que nele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei,
o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, quais um mosquito e engolis um camelo. Amém? Amém. Queridos, nós estamos vendo Jesus falando contra escribas e fariseus. Os escribas aqui pode-se incluir os saduceus, que nós já falamos em outra ocasião, porque os saduceus é uma parte religiosa, que é uma linha lá, eles não acreditavam em ressurreição, como nós já vimos, mas haviam doutores saduceus também. Agora na cadeira já é demais. Haviam doutores também. Então, escribas quer dizer pessoas versadas na lei de Moisés, né? Pessoas bem inteiradas na lei de Moisés, autoridades da lei ali, que comandavam a nação de Israel naquele período de Cristo, e fariseus, que era o pessoal crente daquele tempo, da lei de Moisés, que cria na ressurreição de anjo, de tal e tal. Só que o problema deles não era ser fariseu. O problema deles não era ser escribas, serem inteirados na lei de Deus. O problema deles, nosso professor irmão Mateus trouxe aqui ontem. Jesus vai dizer qual era o problema deles. E o contrário, Jesus vai dizer no versículo 3: observai, pois, e praticai tudo o que eles dizem. Tudo que os fariseus disseram. A doutrina deles não estava errada. A crença deles não estava errada. Não, eles criam em anjos e é correto crer em anjos. Eles criam na ressurreição, é correto crer na ressurreição. Eles criam que Deus deve ser louvado, adorado, exaltado e que tem que ter um dia separado para adoração a Deus, só para adoração a Deus, e estavam corretos. Então, ouçam o que eles falam, versículo 3, praticai tudo o que eles disserem, mas não igual a eles. Não sejam igual a eles, porque eles falam, mas não fazem. Até querem se esconder do que? E fazem todas as coisas a fim de serem vistos pelos homens, né? Então o problema dos fariseus era a hipocrisia. Eles eram atores, eles não levavam as coisas de Deus com sinceridade, com verdade. E é justamente que Jesus, o contrário do que Jesus quer de nós. Jesus quer que sejamos sinceros. Lembra que quando ele inicia o Sermão da Montanha, ele vai dizer logo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, que reconhecem que são pobres de espírito. E aí depois é que ele vai dar mandamentos. Então a gente entende no Sermão da Montanha que primeiro Jesus quer que sejamos, para depois nós fazermos. Os fariseus eram o contrário. Eles acreditavam que era fazendo que você se tornava, pelo esforço. E é o contrário, o Espírito Santo faz a obra em nós para que sejamos depois fazemos. Então Jesus vai expor a hipocrisia deles. Vocês vão ver aqui, cada versículo Jesus repete, uma repetição de Jesus. E o judeu, quando ele repete, é aquele caps look, quando alguém quer falar alguma coisa, uma afronta, quer falar algo com arrogância contra outra pessoa, mandar lá um WhatsApp xingando, esbravejando um grupo, gera no comentário, bota tudo em caps look, né? E para realçar aquele comentário, ou a gente põe negrito, a gente põe entre aspas, para realçar o que a gente está querendo falar. E Jesus, a tática do judeu para isso é a repetição da palavra. E Jesus vai repetir várias vezes mais: ai de vós, fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Esse ai é o mesmo ai que Isaías, quando olha para Deus, diz: ai de mim, né? Que sou um pecador e tenho visto o Deus Altíssimo. Esse ai quer dizer que a pessoa está condenada por Deus. É o ai da maldição de Deus. A pessoa está debaixo da maldição de Deus. Quando Jesus diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, não é um ai comum, é um ai exatamente que aponta para algo muito sério, muito pesado, que aponta exatamente para a eternidade, aponta exatamente para
estar debaixo da maldição de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por causa da hipocrisia. Eles não estavam salvos, eles ainda estavam debaixo da maldição de Deus. Porque quem nos livra da maldição de Deus é justamente Jesus Cristo. Todos pecaram e estão distantes da glória de Deus. Deus disse a Adão: maldita é a terra por causa de você, Adão. Então, naquele momento, não só Adão, como os seres, como diz lá em Romano, os seres animados e inanimados, todos estão subjugados, debaixo, estão oprimidos debaixo de opressão. Não porque eles quiseram, mas porque foram forçados na queda de Adão. E é por isso que está escrito lá em Romanos 8 que eles estão esperando o dia da manifestação dos filhos de Deus, para que haja a libertação, para que sejam livres dessa opressão maligna, dessa maldição. Então, o ser humano, quando ele não está em Cristo, necessariamente ele está debaixo da maldição de Deus. Só Jesus nos tira da maldição de Deus, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. É por isso que a palavra vai dizer que até os nossos filhos, se os pais não estão em Jesus Cristo, até os filhos que eles geram, por mais que é um bebezinho lindo, é maldito. Está debaixo da maldição de Deus. Acredito que quando o bebê morre, é óbvio que eu acredito na minha fé que Deus salva sim, devido à inocência. Deus não vai computar a inocência daquela criança, nem nada. Mas ele caminha para ser um maldito. Se ele crescer, ele caminha. Porém, quando estamos em Cristo, os nossos filhos eram para ser malditos e agora se tornaram benditos. É o que o meu irmão Eliel disse aqui. Quando tem ou um pai, pelo menos, ou uma mãe em Jesus Cristo, os nossos filhos que eram para ser malditos, 1 Coríntios 7,14, eles agora passam a ser benditos, consagrados ao Senhor Deus, porque a bênção do sacrifício de Jesus Cristo alcança os nossos filhos. A bênção diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quanto vós seus chamar. Mas o ai de Deus também. Como diz lá, Deus diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Né? E sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, queridos, quando Jesus diz isso, você vê que ele vai dizer no 15: percorreis de mar a mar para fazer um novo convertido, depois de um ter desfeito, fazeis um filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, ele já está dizendo claramente que eles estão no inferno, condenados por causa da hipocrisia. A religiosidade deles é falsa, é algo aparente, só para que os homens vejam. Mas na essência, diante de Deus, eles não são justos, eles não têm andado em santidade aos olhos de Deus, que tudo vê. E Jesus nos chama para andar na presença de Deus. Jesus ele disse para aquela mulher lá na beira do tanque, lá em Samaria, o quê? Para a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E esses caras não adoravam a Deus nem em espírito e nem em verdade. Eles adoravam para que os outros vissem, era uma religião de aparência humana, para ter prestígio humano, e por isso se tornou uma religiosidade falsa, sem amor, sem nada. E Jesus expõe tudo o porquê e vai dando os motivos. Depois faça uma leitura minuciosa, para a gente não se delongar aqui, eu não vou repetir. Jesus vai expor o porquê eles eram hipócritas aqui o tempo todo, em cada versículo ele está expondo ponto a ponto da hipocrisia deles, o porquê eles são hipócritas. Jesus está chamando eles de hipócrita. Mas algo me chamou a atenção aqui no final, versículo de número 23. Jesus fala sobre também a avareza deles, quando, novamente vou tornar a explicar, no Sermão da Montanha, Jesus nos proíbe de jurar. Ele vai dizer para nós: não jureis de modo algum, seja o vosso falassem sim, não, que passa disso é de procedência maligna. Então nós estamos proibidos de fazer juramentos. Né? Nós podemos sim chamar Deus como testemunha, né? Justamente porque, como disse Paulo vivia, como eu estou falando, sem hipocrisia. Ele vivia para Deus. E Paulo já foi acusado de ser hipócrita. Então Paulo, em algumas de suas cartas, vai dizer: eu chamo Deus como a minha testemunha. A única testemunha que eu tenho para testemunhar de mim é Deus.
de que eu tenho andado em sinceridade, em verdade, porque todo mundo me virou as costas e realmente está achando que eu só prego, mas não vivo o que eu prego. Então eu tenho Deus e chamo a Deus como a minha testemunha. E Paulo fala isso para Timóteo também, que Deus foi a minha testemunha, e o meu juiz está me vendo, e ele naquele dia vai mostrar que eu não sou um hipócrita, que eu vivo o que eu prego. Então, Jesus está nos chamando para viver igual Paulo vivia, para Deus, diante de Deus. Se os homens vão nos taxar de hipócrita, se os homens vão dizer que a gente não vive o que prega, se os homens vão dizer que a gente é santarrão, se os homens vão dizer que a gente quer dar uma de bom, mas sem prestar, não importa a opinião dos homens, o que importa é a opinião de Deus sobre nós. A gente tem que se importar com a opinião de Deus. E a opinião de Jesus, que é Deus, sobre aquela geração de religiosos, quando ele entra em Jerusalém, é péssima. A opinião de Jesus lá dentro é horrível. Ele teve a pior das opiniões. Nada abalou Jesus. Jesus entra em locais onde tinham meretrizes. Jesus entra em locais onde tinha publicanos e pecadores. E Jesus em nenhum momento se estressou. Ele só se estressou quando ele entrou no templo lá em Jerusalém. E viu aquele bafafá todo. Então, queridos, sobre esse juramento que Jesus está falando de uma prática que eles faziam lá. E já era errado, não só por não jurar, que Jesus manda nós não jurarmos, como também pela avareza. Eles estavam valorizando o ouro do templo acima do templo. Eles estavam valorizando a oferta em cima do altar. Quem jura pelo altar não está jurando por nada. Quem jura pela oferta, aí sim, tem valor. Porque para eles o que importava era a oferta e o ouro. Mas Jesus vai mostrar que não, que o que importa era o templo. Se aquele ouro que estava no templo tinha algum valor, porque exatamente estava no templo, que santifica aquele ouro. Deixa aquele ouro separado, ele não é um ouro comum igual dos outros. Aquele ouro só tem valor porque está no templo. E a oferta só tem valor, aquele animal que está sobre o altar só tem valor exatamente porque ele está sobre o altar para ser oferecido para Deus. Porque tanto é que só sacerdote podia comer de uma oferta. E nem mesmo a filha dele, quando se casasse, quando era casada, não podia comer. Porque se ela não era casada com outro sacerdote, ela não podia comer da mesa do pai dela. Porque a oferta é santa, é consagrada só para isso. Só quem se chegasse ao altar é que poderia comer. Então, você vê que era algo separado. Mas não é porque a oferta, o boi, tanto de boi lá pelo mato, tem pelas mangas, tudo quanto é tipo de boi, talvez até mais bonito do que o que estava aqui no altar. Mas aquela oferta só é boa, só é santa porque o altar santifica ela. É pelo lugar onde ela está, pelo altar, é isso que eles apontam. E eles eram tão anti-espirituais, eles não adoravam a Deus nem espírito, que eles achavam que o bom era o ouro e a oferta. Nem ligava para a santidade que era o altar. Espiritualmente que santificava aquela oferta e espiritualmente o templo santificava aquele ouro. É algo espiritual. E algo espiritual é forte. Eu tenho experiência, ela também, né, meu filho? Aquele violão que eu consagrei para Jesus, o violão que eu ganhei, meu tio me deu. E eu falei que era só para tocar louvor para Jesus. Passaram-se os anos. Um rapaz pegou emprestado, falou: ô, você me empresta e tal. Eu falei: tá bom, emprestei para ele. O camarada era meio banda pro ovo. E eu emprestei para ele tocando louvor, tá? Eu lembrei dos louvor da igreja, eu quero ensaiar para cantar na igreja. Me empresta? Eu falei: empreste, pai. O infeliz era usuário também, pegou meu violão e vendeu para um bar, com dono de bar, para comprar droga, que é pior ainda. Eu não sabia, passaram-se 3 dias, chamei o cara e falei: vem cá, rapaz, você nem foi para a igreja cantar e nem me devolveu meu violão. Cadê meu violão? Aí ele não me disse nada, tá lá em casa, depois eu pego não sei o que. Aí pronto. Meu tio falou: rapaz, ele vendeu seu violão. Aí pronto, fomos atrás. Aí o irmão dele falou: vendeu mesmo e vendeu pro rapaz no bar. A gente foi no rapaz no bar e falou: o violão é roubado, o violão é meu. Não era dele e tal, você me devolve meu violão. E fica tudo quieto, porque se a gente chamar a polícia é pior pra você, você comprou um outro. Aí ele foi, pegou o violão sem problema, devolveu pra gente e fomos pra casa. Levei o violão, limpei de novo e coloquei no armário. Não foi no guarda-roupa. Menos de 10 minutos, a gente ouviu um estralo. Pá! Na hora, minha mãe viu o anjo subindo de cima do quarto. Ele desceu e subiu. E o estralo aconteceu. Aí eu, de cá, falei: foi o violão. O violão perfeito a gente pegou na mão do cara e levamos para casa. Limpei ele e botei guardadinho no guarda-roupa.
Quando a gente abre a porta do guarda-roupa, o braço do violão estava quebrado. Dentro do guarda-roupa, não foi qualquer estado, não foi corda. O braço do violão foi quebrado. Como uma pessoa bota assim, quebra o braço. Giannini quebrou em 2 pedaços, ou seja, que não dava nem para reaproveitar. Não foi soltar a lona do violão, não foi abrir ele, não foi quebrar o braço. Ele só quebrou o braço. A força de Deus, um anjo chegou e quebrou. Porque ele era consagrado ao Senhor. E não poderia ter passado por isso. Graças a Deus que Deus me poupou. Porque correu o risco até de eu sambar. Porque quando você consagra uma coisa para Deus, você tem que levar a sério. Porque as coisas espirituais, você tem que levar a sério. Adorar a Deus em espírito e não brinca. Você separa uma coisa para Deus, é para Deus. Você se separou para Deus, é para Deus. Você separou um tempo para Deus, é para Deus. Qualquer coisa que você vai fazer para Deus, é para Deus. Vai entrar para orar no quarto. Senhor, eu consagro esse tempo de oração do Senhor. Vou fazer meia hora de oração do Senhor. Você entra com o celular, bota no modo avião, pelo amor de Deus. Desliga o Wi-Fi e bota no modo avião. Porque se você entrar para orar, e esse tempo você diz vai ficar meia hora de oração para Deus, meditação na palavra, e você responder mensagem no WhatsApp, mensagem no Facebook, não sei o que lá, está correndo um sério risco. Porque uma coisa que você faz para Deus, é para Deus. Então você tem que levar a sério. Mas voltando aqui para a gente fechar, no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, olha aqui o que Jesus está mandando eles, e isso toca a todos nós. Jesus não está mandando apenas os fariseus hipócritas, porque se a gente juntar o primeiro mandamento que Jesus está dizendo para nós, para os seus discípulos e para a multidão, versículo 3, observai, pois, e praticai tudo o que eles disserem. Jesus está olhando para nós. E agora Jesus vai corrigir um erro deles. E isso a gente tem que observar, porque esse mandamento não só toca a eles, mas toca a nós. Jesus vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ou seja, vocês estão debaixo da maldição de Deus, escribas e fariseus hipócritas, se vocês não se arrependerem, vocês serão condenados ao inferno. Aí Jesus está dizendo assim, ai de vós, não é só uma doença, não é só quebrar uma perna, não é só quebrar, ter um prejuízo financeiro. Esse ai aqui é questão da alma mesmo, a condenação, inferno, se não se arrependerem. Ai de vós, é aquele ai do Apocalipse, a segunda morte, como disse João. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês vão para o inferno, pois, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Jesus está dizendo para todos nós, para eles e para nós, que o mais importante da lei de Deus, das ordenanças de Deus, e Jesus não veio para quebrar a lei, veio para instituir a lei, para dar a sua interpretação correta. Ele está dizendo que o mais importante é o juízo. O que é o juízo? É sermos justos, é fazermos o que é correto, o que é sensato, o que é bom, o que é justo, conforme a lei de Deus manda, conforme a lei de Deus ordena. A lei da consciência. Por isso que diz juízo, é aquela lei da consciência. É você agir para que a sua consciência não fique pesada. Não é psicopata. Psicopata já não tem consciência. Ele faz o erro e não se ofende porque a consciência já é cauterizada. Eu estou falando de nós, seres humanos, que não temos a doença da alma e que temos consciência, e que a nossa consciência pesa quando fazemos algo que não é bom, que não é justo, que não é correto, que ofende outras pessoas. Às vezes ofende a nós mesmos, mas principalmente quando ofende outras pessoas. Isso não é justo, porque vai ofender terceiros. Então eu não devo fazer isso, ou devo fazer isso, porque se eu não fizer isso vai ofender a terceiros. Então eu tenho que ser justo. Eu preciso ou fazer ou não fazer, para que não venha malefícios a outras pessoas. Isso é ser justo. Ao mesmo tempo, você deve ser justo, não só porque é o correto a fazer, mas também vem a misericórdia. Também faça por misericórdia, porque às vezes haverá pessoas que você vai olhar e
e vai dizer: essa pessoa não merece que eu faça essa bondade, essa pessoa merece que eu deixe ela se estribar nesse prejuízo, essa pessoa não merece que eu faça isso para ela ser beneficiada, ou vou deixar ela sofrer esse malefício mesmo, porque ela não merece que eu faça isso para ela ser beneficiada e evitar ela desse mal. Mas aí Jesus diz: juízo, misericórdia. Então devemos ser também misericordiosos, mesmo que a gente ache que a pessoa não mereça, talvez ela nem mereça, mas se está nas nossas mãos fazer o bem, e aquela pessoa precisa de nós, e a gente tem possibilidade de ajudar, e a gente vê que foi algo, uma ocasião que a gente tem que ajudar, a gente deve ajudar. Se você vê o teu inimigo com fome, dê comida para ele. Se você vê ele no caminho, o jumento dele está com a carroça quebrada, ajude ele, levante ali, ajude ele para ele caminhar, e assim você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. É isso que a Bíblia diz. Então ajude, mesmo aquela pessoa que te ofende, se tiver a possibilidade de você ajudar, ajude. Isso é algo que você não vai procurar. Você quer que eu te ajude? Não, se a pessoa pedir, eu ajudo. Se não pedir, vai ficar querendo. Mas se chegar e falar: não, estou precisando e tal, eu vou ajudar, independente de qualquer coisa. Então, devemos ser, primeira coisa que Deus pede de nós, justos, pessoas corretas, honestas, misericordiosos, pessoas que agem, não só fazem o certo porque é certo a fazer, mas também por misericórdia. E principalmente, como nós estamos dizendo o tempo todo, sobre a alma. Misericórdia da alma, sempre da alma. Justos, misericordiosos e cheios de fé, pessoas piedosas. Então, a principal coisa da lei de Deus é: Ele ordena que sejamos justos, sejamos misericordiosos e sejamos piedosos, pessoas que têm fé em Jesus, fé na palavra de Deus. É preciso que tenhamos fé. Então é isso que a lei de Deus ordena, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então devemos ser justos, misericordiosos e pessoas de fé em Jesus, fé na palavra de Jesus. Esse é o principal. E agora Jesus vai dar continuidade. Então primeiro Jesus está dizendo que nós devemos fazer aqui, deveis, porém, fazer essas coisas. Deveis fazer o quê? Praticar juízo, misericórdia e fé. Juízo, fé e misericórdia. Devemos praticar essas coisas. Até porque as três coisas estão juntas. Juízo, fé e misericórdia. É a ordenança de Deus. Deveis, porém, fazer essas coisas. Aí Jesus vai dizer também: e não omitir aquelas quais? O dízimo que eles devolviam, a fidelidade a Deus nos dízimos que eles devolviam para Deus. Dízimo que é a 10ª parte da renda que eles tinham. Aí o povo fala: mas naquele tempo o dízimo era dado em grãos, em animais e nessas coisas lá. Não, era em dinheiro também. Porque está lá no Levítico, quando você morasse, se você morasse distante do local de adoração, para você não ir com o seu boi, com a sua vaca, com o seu animal que você separou para Deus, você vendia essa parte na cidade onde você estava e levava a quantia em dinheiro para o local de adoração, que ficaria mais fácil para você ir até a cidade onde Deus escolhesse para colocar o seu nome. Então não era apenas o cereal em si, o grão, o animal, como alguns que querem bater bastante no dízimo fala, era dinheiro também, era a parte de dinheiro. Você vendia e você levava o saquitelzinho na mão até onde o local de adoração a Deus. Então é uma questão de bom senso. Dízimo é uma questão de bom senso. Dízimo é ordenado, como Jesus está falando. O principal da lei de Deus é misericórdia, juízo e fé. Mas essa parte da fidelidade nos dízimos também é ordenado por Deus. E começou desde o deserto, quando foi necessário a criação do tabernáculo para sacrifícios a Deus diários, a separação da tribo de Levi, para a sustentação da tribo de Levi, para que tivesse essa referência, como o irmão Eliel disse, para que filhos fossem criados ouvindo essa lei de Deus, netos tivessem um ponto de referência, para procurar aprender a palavra de Deus, para procurar aprender a adorar a Deus. A cultura da fé judaica e depois a cristã sempre foi desenvolvida.
E a única coisa material que mantém tanto a igreja de Deus do Antigo Testamento quanto a igreja de Jesus Cristo do Novo Testamento são os dízimos e ofertas dos crentes em Deus e crentes em Jesus. São os dízimos e ofertas. Então eu já fui contra, confesso, mas aqui Jesus Cristo me mudou. Porque eu não encontro nas cartas paulinas, não encontro ordenança do dízimo, mas é algo que já foi estabelecido no Antigo Testamento. E aqui Jesus diz de forma muito clara para nós não omitirmos. Esse omitir, ele é o afeime do grego. Não afeime, não omitir. Aqui parece que omitir é uma palavra mais bonitinha, mais simples. Só que Jesus vai dizer, essa palavra do grego pode se interpretar também como não deixar ir, ou não abandonar a prática dos dízimos. Não negligenciar, não omitir, não desistir e não deixar destituído e não abandonar. Deixa ela, por favor, foca na palavra, em nome de Jesus. Então, não deixar ir, não abandonar, não negligenciar, não omitir, não desistir, não deixar destituído e não abandonar. Então Jesus está dizendo de forma muito clara. Por que Jesus está falando isso? Porque o próprio Senhor Jesus era sustentado, Lucas capítulo 8, por ofertas. Mulheres serviam a Jesus com as suas fazendas, com ofertas. O próprio ministério de Jesus era sustentado. Você acha que era fácil? Jesus tinha dinheiro, ele saía fazendo trabalho de carpinteiro durante esses 3 anos e vendendo mesa e cadeira e parando para construir mesa e cadeira para alimentar esses 13 homens? Não! Pedro estava no barquinho pegar de noite, de dia a gente prega. Não tinha isso. Eles estavam vivendo de oferta durante esses 3 anos. E depois desses 3 anos, Pedro também foi cheio do Espírito Santo, foi para o templo, abandonou de vez a pescaria e foi, como ele disse, se dedicar, nós os apóstolos vamos nos dedicar, Atos capítulo 6, à oração e à meditação da palavra. E eles também foram sustentados, e Paulo vai dizer lá na frente, Cefas, o irmão Cefas e outros irmãos, eles são sustentados pelas ofertas e dízimos. Então, vamos entender. A partir de hoje, se Jesus está dizendo que o mais importante, é óbvio, o mais importante da lei, nós não somos crentes e não obteremos salvação só por sermos dizimistas e ofertantes. Isso não é barganha com Deus, não vale, não cabe, principalmente na matéria da salvação. Há coisas sobre dizimista e oferta, porque você está consagrando a Deus o seu salário, você está consagrando a Deus. O dízimo é como eu falei no violão, lembra da parte espiritual? Você tirar a parte espiritual, que é o dízimo, a 10ª parte entrega para Deus e dá uma oferta, o que acontece? Você está consagrando a Deus o trabalho das suas mãos, ao Deus que você crê. Tanto que não é só na igreja evangélica, em qualquer religião há consagrações, há consagração. Há pessoas que fazem lá que o povo fica falando, fez um pacto, não sei o quê. É no que a pessoa acredita. A pessoa acredita em tal divindade, em tal criatura, então ela consagra parte de alguma coisa para aquilo que ela crê. Ela faz consagrações, ela faz separações para aquilo ali. Então, a outra parte toda é consagrada. Paulo vai dizer isso em Romanos 11. Não é só a parte da massa que é consagrada. Quando você consagra uma parte, toda ela se torna consagrada para Deus. Então, a ideia que Deus, desde o princípio, colocou primeiro é para sustento dessa obra que vai dando continuidade. Escribas só existiam por causa desse trabalho dizimal dos fariseus, da turma que cria. Esse trabalho, a gente só tem uma Bíblia hoje porque existiam os escribas que vêm preparando e fazendo e estavam até hoje. Então Jesus está dizendo claramente, o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. A gente está crente quando a gente é justo, quando a gente é misericordioso, quando a gente tem fé em Jesus. É isso que faz de um crente, salvo em Jesus Cristo. Mas um crente salvo em Jesus, ele não deve e não pode, porque Jesus está dizendo, não deixe, não abandone a prática de dizimar, da fidelidade nos dízimos. Aí Jesus está dizendo claramente, vocês dizimam da hortelã, do endro e do cominho, coisas pequenas.
Hortelã é uma hortaliça, literalmente. Endro também devia ser algum grãozinho pequeno. É um grão, né, teu Washington? Endro é um grão? Um grão pequeno. E cominho é um grãozinho pequeno também. É pó, chega a ser pó que a gente compra nas lojas, é pózinho de cominho. Eles pesavam, se eles tinham 1 quilo de cominho, 100 gramas, eles tiravam e levavam para o templo. Consagravam a Deus. Então, eles dizimavam, eles eram fiéis nisso. Mas isso não fazia deles crentes e nem dava salvação para eles. Agora, o crente em Jesus, ele leva em primeiro lugar juízo, misericórdia e fé. Mas ele não abandona a prática da fidelidade, porque ele sabe que a palavra de Deus, os missionários e missionárias, a obra do Senhor, que é missionária, ela sobrevive, ela caminha na terra debaixo disso. Rapidamente, vou testemunhar de mim mesmo, do próprio meu testemunho. Minha tia, a mãe de Teu, ela é dizimista fiel, minha mãe também. Nós que estamos aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada um de nós, mas vou contar esse testemunho de minha tia. Ela não sabia que eu ia, rapaz e irmã, que eu estava orando a Deus há 30 dias já, eu estava na minha casa orando, já tinha me afastado do ministério onde eu congregava, eu tinha falado com o pastor um ano antes e tal, já estava em casa orando e conversando com meu irmão, com minha esposa, a gente conversando e orando sobre alugar um ponto, sobre a gente começar o trabalho. Já estava com um ponto de pregação na minha casa e minha tia não sabia. Em sonho, Jesus revelou para ela, deu um sonho para ela. O Espírito Santo de Deus dizendo a ela é dizimista, então como ela não estava congregando, ela estava juntando os dízimos em casa. Ela estava juntando, e ela estava com a quantia já, e ela falou: Jesus, eu quero entregar, por favor, me dá o direcionamento. E em sonho, o Senhor revelou para ela, e disse: procure o meu servo Brian, teu sobrinho, que ela me chama de Kel, procure Kel, teu sobrinho, e dê para ele esse dízimo. E fale com ele que é para minha obra. E eu precisava de uma confirmação para a gente, para abrir o ponto, porque Jesus, o Senhor está comigo mesmo nesse negócio, o Senhor quer que eu abra essa obra mesmo. E a gente fica nessa oração e até Deus. E foi uma confirmação. Quando ela chegou lá com essa quantia, e ela me deu, e chorando, e disse: Kel, Jesus mandou eu te entregar e falou para eu falar com você que é para a obra dele. Olha como pastor chegando aí. Eu falei: de Deus, está aqui. Essas primeiras cadeiras aqui tem. As primeiras cadeiras, na época foi R$800. As primeiras cadeiras, esse pedestal que até hoje Deus usa para ministrar o ensino da palavra, a gente comprou com esse dízimo, a caixinha, e depois minha mãe vendeu um fogão, abençoou com essa caixa, e Deus foi abençoando. Rapaz, irmão Marcinho, e Deus foi provendo. Então a obra do Senhor sobrevive disso. Você vai lá, nesse negócio, nem onde nós vai lá não, Deus é mais. Mas você passa ali, amanhã de dia, que não está tendo forrozeio, tanto lá no Juca Rosa, como lá no Piqui, passa por lá de dia, você vai ver a estrutura, você vai ver, né, tudo bonitinho e tal. Ali é bancado por imposto da prefeitura, taxas que as pessoas pagaram para a prefeitura, mas tem dinheiro do povo lá. Vai vir o Pedrão aí, muito bem equipado, é o maior Pedrão da Bahia, pagos com dinheiro público, dinheiro do povo. Agora, em qualquer igreja, qualquer pastor, igual nós vamos fazer aqui o aniversário, dia 3 de setembro, se Deus quiser, é a igreja que faz. A gente não tem R$1 de prefeitura, a gente não tem R$1 de imposto. Já vamos para o 3º ano, graças a Deus, 2 anos que teve bolo para todo mundo comer de graça, para a glória de Deus, refrigerante, cachorro quente. Foi 3 dias de festa no primeiro ano, 2 dias de festa no segundo. Esse ano a gente vai fazer um só. Estamos diminuindo, 3 anos. Mas vamos ter de novo, se Deus quiser, comida e bebida grátis para nós comer aqui, beber refrigerante da glória de Jesus no final do culto, porque festa de crente tem que ter comida. E é tudo quem é que traz? Deus, através de dízimos e ofertas. A luz está paga, a água está paga, graças a Deus toca ali no irmão Marcinho. Ontem já abençoou, já pagou uma água luz, Deus toca em Washington também, abençoa aqui. A gente já a inteira no aluguel, teu, Mônica, minha mãe, meu irmão, a gente junto e vamos, então vamos fazer 3 anos, graças a Deus.
não trabalho de carteira assinada, eu faço meus fogão, tiro a minha parte, também entrego aqui. Então essa obra aqui é sustentável. Então daqui a 3 anos, pagando aluguel, pagando água, pagando luz, Deus tem provido mais cadeira, proviu mais cadeira. Esse púlpito lindo aqui, foi Deus que tocou no coração do rapaz, meu nome Fred, Fred Vídeos, e doou. Nós ia comprar, mesmo devagarinho, se ele fizesse, mas Deus tocou nele, ele quis doar. Amém? Olha que benção. Doou tudo aqui, tudo, um copo, qualquer coisa, até a caneta, é tudo através de dízimo e oferta. A gente quer pintar igual a gente pintou essas paredes, fez a placa, essa planta bonita foi em oferta, esse arranjo bonito, tudo aqui, tudo. O microfone, é Deus que provê através do dízimo. Por isso que quando alguém vem batendo de frente, e Jesus está dizendo, não omita a sua fidelidade dizimal, entenda, é o diabo falando contra. Porque o diabo sabe que esse é o único meio que a igreja vem caminhando desde lá no deserto. Lembra no deserto quando Moisés quer levantar o tabernáculo para Deus e ele chama os crentes para trazer as ofertas de pano, de azul, de púrpura, de ouro, de prata, para fazer a mesa do candelabro, para fazer o candelabro, para fazer o altar de cobre, para fazer tudo ali, foi os crentes que ofertou. E a igreja andando desse jeito. O templo, como é que se sustentou? De Esdras. No tempo de Salomão tudo bem, tinha um rei lá abençoado que estava dando dinheiro para o povo, era o rei Salomão, mas depois de Salomão o tempo se acabou, entrou um monte de rei maldito e tal. Quando a igreja volta do exílio babilônico, foi Deus que levantou o templo através do profeta Zacarias, Ageu, profetizando, através de oferta do povo. E vem se mantendo até Cristo através da oferta do povo. A igreja de Cristo vem se mantendo até hoje no mundo através das ofertas. Até que a católica romana aí, que é casada com o Estado, eles recebem um monte de coisa aí do governo, de prefeitura, mas a igreja protestante é a coisa mais rara do mundo. Estamos há 517 anos aí, é uma luta. Às vezes para tirar um ônibus da prefeitura, fazer uma caravana de um lugar de outro, os pastores, é um mês antes, lutando, conversando com um vereador conhecido, conversando com outra pessoa, para conseguir um ônibusinho para tirar daqui para Porto Seguro uma caravana de crente. Viu? É difícil para nós. Então, por isso, quando o diabo bate, é o diabo falando contra. Não é outra coisa. Se Jesus está falando aqui, agora, cabe a nós cristãos. Sim, é errado. Por isso que eu digo, eles falam sobre sinceridade. Eu já vi pastor chegar assim, na reunião de membros, de obreiros, e falar com o tesoureiro, ó, fecha. Não é para ninguém saber quanto entra e quanto sai. Acabou. Para não dar conta. Por quê? Está batendo, o tesoureiro trouxe no mês, está batendo a arrecadação, está batendo a despesa, o pastor já tinha o salário dele lá que a igreja pagava, e está batendo uma sobra de 2.000 e poucos reais. Eu ainda não era obreiro não, mas eu vi. O tesoureiro botou tudo bonitinho, a igreja no grupo, e estava lá, estava dando uma sobra todo mês de 2.000 e pouco de arrecadação. Quando quebrou o som da igreja e o pastor queria fazer uma reforma no fogo, ele veio para o grupo e começou a pedir para o povo. Mas e as sobras que estavam tendo todo mês? As perguntas que alguém fez. Estava sobrando todo mês 2 e pouco, 2 e pouco, 2 e pouco. Tudo bem, pediu uma oferta a mais, né? Tal, não falta também o salário dele, no aluguel ele não compromete, porque esse aqui está rendendo, mas se for botar tudo também nas coisas, pode manter, pedir que as pessoas mandem, mas não, ele pediu para fechar, para que as pessoas não soubessem mais dessa sobra. E ele pediu o fogo e as coisas. Isso é errado. É errado. E as pessoas continuam dizimando ou ofertando no lugar desse? Problema da pessoa, é culpa da pessoa também. Porque ela, como dizimista e ofertante, a arrecadação está acima do limite, ela precisa saber. É bom que haja clareza, é bom que haja transparência. Igreja com 100, a partir de 100, 200 membros, todos trabalhando, todos ali dizimistas fiéis. É preciso ter prestação de conta, é preciso ter entre os membros, para que haja transparência, onde está indo, o que está fazendo, para aqui, para ali, para lá, tudo certinho. Se fecha isso aí e você não tem direito a saber, está errado. Não está vivendo a transparência que Jesus quer que nós vivamos. Mas que é errado você deixar a sua fidelidade a Deus por causa do erro que a B, C ou D está cometendo, isso não é correto você fazer, porque Jesus disse, faça o que é mais importante da lei, que é misericórdia, juízo e fé,
mas não deixe de fazer a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Na verdade, é no dízimo que Jesus está falando aqui, que é a 10ª parte. A oferta é algo mais voluntário. Você dá, se você tiver vontade, se o Espírito colocar em seu coração. O dízimo aqui já faz parte da lei mesmo de Moisés. É uma questão de bom senso que você entende. Primeiro, que você está consagrando o seu trabalho a Deus. Segundo, que a obra depende da sua fidelidade. A obra depende da sua fidelidade. Fica de pé nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor pela sua santa e gloriosa palavra sobre o que Jesus manda para nós, que é o que nós observarmos, em primeiro lugar, a lei de Deus, que é o que? Juízo, misericórdia e fé. E não abandonarmos a prática da fidelidade nos dízimos ao Senhor. Amém? Então, essas duas coisas não devemos fazer. Uma devemos fazer, que é, em primeiro lugar, praticar justiça, misericórdia e fé. E jamais abandonar a prática da fidelidade ao Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra. Bondoso Deus, eu peço que o Senhor Deus queira nos perdoar dos nossos pecados, das nossas falhas, porque somos pecadores, carentes da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Muitas vezes, Pai, não praticamos o principal, meu Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Muitas vezes nós somos pequenos na fé, muitas vezes nós somos tão rancorosos e muitas vezes, meu Pai, nós não olhamos para as coisas e pesamos conforme a justiça do Senhor. Às vezes queremos a nossa própria justiça pessoal. Estamos errados. E também, Senhor, muitas vezes falhamos também na nossa fidelidade dizimal, que eu diga eu, que já falei muitas vezes e por muitos anos. Eu peço que o Senhor me perdoe, perdoa cada um de nós por tua bondade e graça. Em nome de Jesus eu peço que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos iluminar. Ouvimos o mandamento e a ordem do Senhor Jesus Cristo para praticarmos o principal da lei e não abandonarmos a prática da fidelidade. Eu peço que o teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa obediência ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que nós sejamos obedientes a Jesus. Eu peço que o teu Espírito Santo venha inclinar os nossos corações à obediência aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Que possamos viver, Senhor, de forma que te glorifique na tua presença, de forma, Senhor, que o Senhor venha se agradar de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faz assim com sua mão. Vou fazer mais uma oração.